Deus, queridos, Deus se relaciona conosco, Deus fala conosco, Deus nos orienta, o Senhor nos sustenta. Davi declara: Senhor, como tem crescido o número dos meus inimigos. Tem Bíblia, principalmente a Revista e Corrigida, que diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Muitos dizem a mim: não há em Deus salvação para ele. Nessa palavra, queridos, o Espírito Santo ensina a Davi, e ensina também a mim e a todos vocês, qual deve ser a nossa primeira atitude diante das multiplicações dos problemas. Mas eu não quero falá-la sozinho. Eu gostaria que vocês repetissem comigo, por gentileza. Na multiplicação dos problemas, terei cuidado com aquilo que eu escuto. Meu irmão, existe conselho para tudo nessa vida. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que escutamos. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que permitimos que entre em nosso coração. O próprio salmista, no primeiro salmo, declara que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, temos uma facilidade enorme para escutar aquilo que não deveríamos escutar, para dar atenção àquilo que não merece a nossa atenção. Nessas horas difíceis, haverá pessoas que nos dirão que não há esperança para nós, nem sequer em Deus. E não é que muitas vezes acreditamos nessas coisas. Para lidarmos com a multiplicação do problema, temos que tomar cuidado com aquilo que escutamos. Voltando ao Salmo de número 1, o próprio salmista nos informa qual deve ser o nosso procedimento. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Glória a Deus. Nossa atenção deve ser voltada para a palavra do Senhor, meus irmãos. Temos a mania de dar muita atenção àquilo que não deveríamos dar. Eu ouvi uma palavra de um pastor que eu nunca esqueci, aproximadamente há 10 anos atrás. Ele disse o seguinte: que nós temos facilidade de esquecer aquilo que deveríamos lembrar e de lembrar aquilo que deveríamos esquecer. As coisas boas geralmente esquecemos, as palavras boas geralmente esquecemos, mas as palavras ruins, na maioria das vezes, amargamos até o fim da vida. Para lidarmos com maturidade com a multiplicação dos problemas, irmãos, temos que canalizar o nosso ouvido somente para a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Se não tomarmos cuidado com aquilo que escutamos, perderemos a nossa fé. Temos que dar atenção somente à boa e perfeita palavra do Senhor. O versículo 3, Davi expõe para Deus o seu sentimento, e Deus, nesse mesmo instante, o responde. Nas palavras de Davi está a resposta de Deus. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Enquanto tem gente que diz para mim, Senhor, que não há salvação para mim em Ti, eu me lembro que Tu és o meu escudo, a minha glória, aquele que exalta a minha cabeça. Aleluia. Segundo lugar, repita por gentileza, irmão, comigo, todos os irmãos. Da multiplicação dos problemas, os enfrentarei de cabeça erguida. Não vai adiantar, meus irmãos, baixar a cabeça.
Não vai adiantar nos entregarmos à depressão. Não vai adiantar nos escondermos numa caverna, andarmos cabisbaixos e pessimistas. Essas coisas não vão resolver os nossos problemas. Pelo contrário, será acrescentado naquilo que já está multiplicado. Meus irmãos, durante os problemas e na multiplicação destes, precisamos levantar a nossa cabeça, porque o Senhor é o nosso escudo e a nossa glória. Não há motivos para andarmos cabisbaixo. Isaías capítulo 60 nos ensina: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Aleluia! Eis que as trevas encobriram o mundo, mas sobre ti veio a glória do Senhor. O mundo pode se entregar à depressão, meu irmão e minha irmã, mas você não precisa se entregar. Você tem um motivo para levantar a cabeça. As coisas estão dando errado, tudo está dando errado. Não tem problema, levanta a tua cabeça. O Senhor é teu escudo, Ele é a tua glória. Aleluia. Versículo 4 diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. No entendimento dos judeus, amados, a morada do Senhor era por demais distante, geograficamente falando. Eles entendiam que Deus morava numa espécie de monte tão alto que era inalcançável. Eles denominavam de Monte Santo, um monte que não poderia ser explorado, ninguém poderia subir. Era inalcançável a morada de Deus, assim eles imaginavam. Mas olha o que Deus fala no coração desse judeu Davi. Ele entende isso e canta ao Senhor. Com a minha voz, uma voz simples, que nem chega da vizinhança se não tiver esse microfone. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Lá na morada dele, os ouvidos de Deus se mantêm sensíveis à minha humilde voz. É a vez de vocês, irmãos, por favor, na multiplicação dos problemas. Na multiplicação dos problemas. Não cessarei de clamar a Deus. Deus permite que os problemas se multipliquem, queridos, para aumentar a nossa fé. Não é para diminuir a nossa fé e nem para destruí-la. As aflições servem para fortalecer o nosso espírito. Às vezes entendemos errado, deduzimos que os problemas vêm para destruir a nossa fé. Deus jamais faria isso. Ele controla todas as coisas. Ele permite que as coisas ruins aconteçam para que a nossa fé se renove na sua presença. Glória a Deus. Por isso que não podemos deixar de clamar.